Shalom. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um pouco sobre o antissemitismo. O antissemitismo é um tema bastante controversial, é um tema muito polêmico. Existe muita incompreensão e outras coisas mais. Mas aqui você pode ver no início desta apresentação uma imagem de um cemitério judaico com pinturas de caráter nazistas. É uma coisa muito comum em alguns lugares. Até aqui onde eu moro, alguns meses atrás, andando pelas ruas da cidade com a minha esposa, nós vimos o símbolo da suástica pintado em uma parede. Um símbolo, inclusive, muito grande, uma pintura muito grande. Embora o nazismo tenha sido ferreamente combatido durante a Segunda Guerra Mundial e os seus cabeças tenham sido, inclusive, executados, os seus líderes, o nazismo, o antissemitismo permanecem. Outro dia mesmo eu lia que no Brasil um grupo de neonazistas eles entraram em um bar e agrediram ao dono do bar, que é de origem afro-brasileira. E então o racismo, o ódio, o preconceito, infelizmente, têm sido presentes. E no caso do antissemitismo, eu gostaria de falar um pouco também com vocês, compartilhar isto com vocês. É uma coisa muito importante que nós devemos saber. O que é, então, o antissemitismo? Vamos a ele. O antissemitismo, ele é nada mais, nada menos do que o ódio aos judeus como um grupo ou o judeu como um conceito. Existem três tipos de antissemitismo. Vejamos. O primeiro tipo é o religioso, principalmente cristãos que discriminam os judeus por sua fé e tradições, e por não terem aceitado a Jesus como o Messias. Promovem a conversão ao cristianismo. Então, se nós fôssemos ver em termos históricos, isto não é de agora, desde os primórdios da igreja, mas eu digo primórdios em termos de quarto, quinto século da nossa era, onde o cristianismo já não era mais aquele cristianismo da Bíblia, um cristianismo de humildade, um cristianismo de serviço, um cristianismo que realmente representava a Cristo, não é? Eu estou falando já do cristianismo papal, do cristianismo dogmático. Então, este tipo de cristianismo promovia este tipo de antissemitismo, tá bom? Temos também o antissemitismo político. O antissemitismo político, ele se opõe à concessão de direitos civis iguais aos judeus. Promove a assimilação social e cultural dos judeus e seu desaparecimento como grupo diferenciado. Isto existe em alguns países onde o judeu é muitíssimo discriminado. E, por incrível que pareça, em pleno século XXI, nós ainda encontramos isto, inclusive em países da América Latina. Nós não poderíamos deixar de falar de coisas que aconteceram há 30 anos, ou quase 30 anos, em dois atentados que ocorreram na Argentina contra alvos judeus, que foi a Embaixada de Israel e também a AMIA, que era uma mutual de ajuda a judeus. Foram dois atentados terríveis que ceifaram muitas vidas e, até o dia de hoje, os culpados que têm a ver com grupos terroristas não foram encontrados. Então, é um tipo de perseguição, ou, como nós aqui denominamos, antissemitismo. E tem também o conceito racista, o tipo racista de antissemitismo, que ele se baseia
que baseia seu ódio na própria existência do judeu, promove a separação física dos judeus da sociedade e, finalmente, seu extermínio. Foi o que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Havia um problema com os judeus, sempre houve um problema com os judeus, nós vamos ver mais adiante isto, porém, estas três coisas, estes três tipos de antissemitismo culminaram na eliminação, no que nós chamamos de Shoah, que aqui no Ocidente é traduzido como Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram barbaramente, cruelmente assassinados. O termo antissemitismo foi cunhado pela primeira vez no final da década de 1870 e tem sido usado em referência a todos os tipos de ódio antijudaico ao longo da história desde então. A palavra deriva do fato de que a língua hebraica pertence à família das línguas semíticas e, portanto, os judeus são semitas. Com esse critério, os povos que falam outras línguas da mesma família, como o árabe e o etíope, também o seriam. No entanto, este semitismo tão amplo não existe. Ou seja, nós não vemos perseguições massivas aos árabes ou aos etíopes. Nós não vemos isso. Talvez vejamos de forma muito pontual, mas não de cunho social, político, racista, absolutamente. No entanto, esse semitismo tão amplo não existe de fato, nenhum outro grupo foi submetido ao ódio e ao preconceito que o antissemitismo denota. No próprio termo, é um bom exemplo de como, no último terço do século XIX, preconceito racial e cultura alega ser baseado em conceitos científicos. É uma coisa absurda, mas nós encontramos isso, infelizmente, na nossa história, na história da humanidade, isso, que o preconceito racial e cultural é baseado em conceitos científicos. O ódio antijudaico não é um fenômeno moderno. Remonta a tempos antigos. O antissemitismo tradicional foi baseado na discriminação religiosa contra os judeus pelos cristãos. Já vimos isto no começo. A doutrina cristã, imbuída da ideia de que os judeus foram os responsáveis pela crucificação de Jesus e, portanto, mereciam ser punidos, isso é conhecido como o mito do deicídio ou morte de Deus. Eu diria aqui, abrindo um parênteses, que é uma pura ignorância. Eu creio que é a ignorância na sua maior expressão. Discriminar um grupo por causa disso. É absurdo. Mas, como eu falei anteriormente, foi uma ideia de líderes religiosos, eu diria, inescrupulosos, sem qualquer espírito cristão ou formação. Então, eles inculcaram isto através dos séculos, vários líderes religiosos, e eu, quando eu falo desses líderes religiosos, eu não estou falando dos primeiros apóstolos, João, Pedro, Tiago, Mateus, etc. Não, eu estou falando de líderes religiosos que passaram a dominar a igreja com mão de ferro a partir do século IV da nossa era. Homens inescrupulosos, homens sem nenhum verdadeiro conceito do que é Jesus, do que é cristianismo e de quem é Deus. Outro conceito que despertou ódio cristão contra os judeus foi o mito da substituição. É um conceito teológico que sustentava que o cristianismo havia substituído o judaísmo, uma vez que os judeus haviam falhado em seu papel como povo escolhido de Deus e, portanto, deveriam ser punidos, especialmente pelo mundo cristão. Outra ignorância que é intolerável. Através dos séculos, vários estereotipos sobre judeus foram ganhando validade. Judeus individuais não eram julgados com base em suas realizações ou méritos pessoais,
mas eram percebidos de acordo com vários estereotipos, muitas vezes confundidos, como avarentos, diabólicos, sectários, preguiçosos, amantes do dinheiro e promíscuos. Chegou ao ponto de acusar falsamente os judeus de usar o sangue de crianças cristãs como parte do ritual do feriado da Páscoa, uma acusação conhecida como crime de calúnia ritual. Observem quanta ignorância, preconceitos e tantas outras formas baixas que o ser humano expressa, e esta é uma delas, de acusar falsamente os judeus de usar o sangue de crianças para o rito do Pessah, que é a Páscoa judaica. Então, é uma coisa absurda. Os séculos XVIII e XIX trouxeram ao mundo europeu o Iluminismo, um movimento filosófico que baseava sua visão de mundo na razão e não no dogma religioso tradicional, que vinha acompanhado de ideias sobre humanitarismo e progresso social e político. No entanto, o antissemitismo não desapareceu durante o Iluminismo, apenas mudou suas formas. Ao mesmo tempo em que os judeus recebiam direitos iguais, em muitos países europeus, muitas pessoas expressavam sua aversão ao questionar se os judeus poderiam ser leais aos estados com que os incorporaram como cidadãos. Por sua vez, aqueles que se opunham às mudanças políticas e à modernização acusavam os judeus de serem seus promotores. Durante a década de 1870, o antissemitismo racial foi incorporado ao novo antissemitismo político, baseado nas novas ideias sobre a evolução das espécies expostas pelo naturalista inglês Charles Darwin, que nunca pretendeu que elas fossem usadas fora do mundo. Os antijudeus começaram a definir os judeus como uma raça inferior na escada evolutiva. Observem, usaram a teoria da evolução de Charles Darwin, mais outras teorias, para dizer que os judeus estavam na escala inferior na evolução, que é uma ciência, que não é uma teoria e não uma ciência. Ao estabelecer que os judeus constituíam um problema com base física ou genética, eles determinaram que nunca poderia ser resolvido, mesmo que os judeus fossem totalmente assimilados em seu ambiente social. Essa nova forma de antissemitismo postulava que os judeus eram responsáveis pelos problemas mundiais por causa de sua raça. Essa maneira de pensar encontrou sua expressão na Alemanha em um movimento político nacionalista chamado de Movimento Völkischer, ou Movimento Nacional. Representantes desse grupo se opunham à industrialização e ao secularismo que acompanhava a modernização, porque acreditavam que isso destruiria a cultura tradicional alemã. Eles acusavam os judeus de minar o modo de vida tradicional e sustentavam que faziam parte do povo alemão. No final do século XIX, vários partidos políticos antissemitas surgiram na Alemanha, que foram revitalizados após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. O antissemitismo surgiu na França na década de 1890, durante o caso Dreyfus, no qual um capitão judeu foi falsamente acusado de traição por um grupo de antissemitas. Na Rússia, dos czares, o antissemitismo era a política oficial do governo. Os judeus foram restringidos em seus locais de residência dentro de certas áreas, e a classe dominante promoveu pogroms. A palavra pogrom é uma palavra que significa massacres. Somente após a Revolução de Fevereiro de 1917 foram concedidos direitos iguais. Muitos judeus participaram da Revolução de Outubro de 1918, e isso deu aos antissemitas
em toda a Europa outra desculpa para odiar os judeus, já que agora os associavam aos odiados comunistas. O Partido Nazista, criado na Alemanha em 1919, chegando ao poder em 1933, foi um dos primeiros movimentos políticos baseados essencialmente no antissemitismo racista. Os nazistas discriminaram os judeus desde o início do seu regime, primeiro instituindo uma legislação antijudaica, que separava os judeus do resto da sociedade, e depois os exterminando como membros de uma raça inferior. Nos países que colaboraram ou foram ocupados pelos nazistas, manifestações locais de antissemitismo, sejam tradicionais, religiosas, políticas ou raciais, ajudaram a determinar o destino dos judeus. Mesmo em países que se opunham a Hitler e aos nazistas, existia um grau ou algum grau de antissemitismo. E alguns especialistas acreditam que as posições antissemitas inibiram esses países de trabalhar para resgatar judeus dos nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo tomou conhecimento do que havia acontecido na Europa, o antissemitismo enfraqueceu significativamente. Numerosas instituições cristãs reconheceram seu profundo erro em cultivar o antissemitismo cristão tradicional. O Papa João Paulo II chamou o antissemitismo de pecado. E alguns governos não permitiram a implementação de políticas antissemitas. No entanto, o antissemitismo foi revitalizado na União Soviética apenas alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Joseph Stalin começou a perseguir sistematicamente os judeus. Ao longo dos anos, um novo tipo de antissemitismo surgiu quando a oposição da existência do Estado de Israel, especialmente entre árabes e muçulmanos, começou a mascarar seu ódio antijudaico como anti-sionismo. Até mesmo a Assembleia Geral das Nações Unidas expressou sua aprovação de tal sentimento antissemita em 1975, quando adotou a Resolução 3.379, declarando que o sionismo é racismo. Esta resolução foi finalmente revogada em 1994. A negação do Holocausto e o neonazismo são outras formas de expressão do antissemitismo no mundo moderno, buscando absolver o nazismo de seus crimes, ou glorificar o nazismo e o ódio antijudaico como existiam no mundo no passado. Então, observem vocês quantas coisas nós podemos encontrar aqui nesta breve introdução ao que é o antissemitismo. Nós precisamos analisar bem as coisas, nós precisamos nos lembrar que foi o antissemitismo o principal causante do extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E como nós já vimos, o antissemitismo, ele continua. Está muitas vezes de forma velada, escondida, muito escondida mesmo, de maneira que até as pessoas incautas, as pessoas que não têm tanto conhecimento da história e dos fatos, possa adquirir este ódio contra os judeus. E por aqui nós vamos terminando, e